Queria ir atrás de livros para me informar mais sobre os conteúdos que vocês abordam. Sei que vocês têm várias recomendações nos diversos vídeos. Mas sobre história do mundo, teriam 3 recomendações para quem está começando? Temos, cara. Temos 3 recomendações. Tem A gente 3. pensou bastante. A gente pensou entre os milhares de livros sobre a história do mundo que a gente leu, 3 boas. Não, mentira. Cara, enfim, sobre a história do mundo especificamente, eu diria que tem 3 livros muito bons, assim, que a gente recomenda livro. Muito. O primeiro dele é Why Nations Fail. Isso. Pior que eu nem sei como é que é em português. Já né? traduziram. Por que nações falham? Esse livro, ele é tipo o ápice de uma escola econômica que é tipo institucionalista, agora não tenho certeza. O cabeça da parada é um cara turco, então eu sei que tem uma galera aí que é entusiasta da Turquia também. E ele tenta explicar basicamente por que umas sociedades são ricas e outras não são tão ricas, e por que umas são livres e outras não são tão livres, e todos esses aspectos que trazem bem-estar para a humanidade, baseado não em tipo fatores geográficos ou fatores, enfim, de dominação e essas coisas, mas sim nos fatores institucionais, sabe? Então, a grande tese dele é as sociedades elas se desenvolvem de forma diferente e aquelas que se desenvolveram para ter instituições que são mais plurais, assim, que um grupo não consegue concentrar tanto poder, elas costumam ser mais ricas e mais livres, entendeu? E aí no livro ele passa por vários exemplos históricos. Não é um livro de história propriamente dito, mas ele explica um pouco como a história funciona e a fundamentação é histórica. Então, Exato. ele vai do início da história, passa por tudo, cara, só pensando em incentivos, como as pessoas, qual a resposta das pessoas a políticas de governo e tal. Então, puta, esse é um excelente livro, assim. É um Exato. livraço de economia e de história. Exato. E é um livro que dá pra você ler mais de uma vez também. Então, mesmo se você for novo, se você estiver pensando, talvez eu não esteja na hora de eu ler, cara, vale a pena ler agora e ler de novo depois, que é bom que você vai poder construir uma visão de mundo. E é bem neutra também, não é muito ideológica, sabe? Não. Enfim, esse é um dos livros. Dos outros livros, acho que tem aí, Tem né? um aqui, cara, Domínio. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Domínio, do Tom Holland. Cara, Sim, é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha escreveu um livro. Sim, o cara é homônimo do Homem-Aranha. Mas esse livro, cara, teve um destaque muito grande lá nos Estados Unidos, né? Porque o cara faz uma análise histórica, mas é um pouco de sobreposição de ideias, assim, de como o Oriente nasceu, né? Como é o nascimento. A gente entende hoje como Oriente, eu falei Oriente, como o Ocidente nasceu. Entendeu? Aí ele vai fazer a ligação com a filosofia dos gregos, o cristianismo e tal, o desenvolvimento ao longo da história, os desafios, as respostas. É um livro bem interessante, cara. Sim. E o Tom Holland, quem é Tom Holland, né? Ele é um historiador da antiguidade e ele foca muito no Império Romano. E o que motivou ele a escrever esse livro foi o seguinte, ele, lendo coisas secundárias sobre Roma e sobre Grécia, você tem essa ideia de que, caraca, eles eram muito avançados, eles são a base do Ocidente, etc. E de fato eles são. Mas ele falou que quando ele lia fontes primárias, ele via várias coisas morais que deixavam ele chocado, sacou? Então como é que os romanos, eles meio que não valorizavam a vida da mesma forma que a gente valoriza, como é que eles não valorizavam os mais fracos, etc. E tem uma frase muito famosa que chama-se a Máxima de Teucídides. Teucídides, ele é um historiador sobre a Guerra do Peloponeso. É a Guerra do Peloponeso, né? Que é entre... Enfim, é uma das Atenas e Esparta. Exato, entre Atenas e Esparta. Que, em algum momento, o cara de Atenas, se eu não me engano, ele fala assim... Os fortes fazem o que podem. Os fracos sofrem o que devem. E meio que essa era a moralidade das pessoas... Essa é a moralidade clássica, entendeu? E ele vê que isso é muito diferente da moralidade que a gente tem hoje. E o livro dele busca justamente trazer como a sociedade evoluiu dessa moralidade clássica, tradicional, que ela é basicamente presente no mundo inteiro antigamente, né, para a moralidade que a gente tem hoje. E o Tom Holland ele faz essa genealogia partindo das ideias cristãs, entendeu? Então ele pega desde como era na Grécia e em Roma, depois ele fala como era no judaísmo antigo, né, então como era em Israel, e depois como o cristianismo surgiu, e depois a evolução ao longo dos séculos do cristianismo até a modernidade. Então é um livro realmente fantástico. Ele é bem novo, se eu não me engano, ele é tipo 2023 a 2022. Mas cara, eu vejo muita gente nos Estados Unidos, assim, tipo, intelectuais de ponta falando que, cara, esse livro abriu muito os olhos dele para como o cristianismo é fundamental para as concepções morais do Ocidente, sabe? Enfim. E é isso, aí o terceiro livro que a gente pensou puxando um pouco para América, né, para falar um pouco sobre isso, é o Guns, Germs and Steel, né, que é o Armas, Germes e Aço. Foi traduzido. Que é do Jared Diamond. E a gente não tem ele aqui no escritório, mas a gente já leu também. E, cara, é um livro que conta basicamente por que o velho continente, né, o dito velho continente, conseguiu sobrepor o novo, chegar ao novo,
Exato. e se sobrepor no novo com tanta facilidade, né? Porque a priori não tem nenhum motivo. Tipo, por que a Europa conquistou a América e a Oceania, né? Que são os novos continentes, e não vice-versa? Porque isso é uma pergunta interessante, né? E aí o cara que escreveu esse livro, ele é mais antigo, ele é da década de 90. Ele ganhou um prêmio Pulitzer e tal, ele é tipo um dos livros... Talvez ele seja o livro de antropologia mais vendido da história, ou se não for, com certeza dos últimos 30 anos. E aí, cara, ele faz uma análise causal bem interessante, né? Então, ele fala que como que as pessoas no Velho Mundo tinham acesso à escrita, eles tinham acesso a ferro, eles tinham acesso a comida melhor, tinham acesso a animal domesticado. E não é tão simples como, tipo, os europeus eram mauzinhos e as pessoas na América eram boazinhas. Porque, enfim, isso obviamente não era verdade. Mas ele aprofunda muito, assim, ele vai falar até de biologia, ele vai falar, tipo... porque aqui na América a gente não tinha um animal... Aqui na América, assim, como se eu fosse o latino-americano. O andino, né? O andino, né? Mas, tipo, não tinha um animal domesticável. Ou seja, eles não tinham... Só tinha um, né? Que era lhama. Lhama, que não é um animal muito comestível, né? Eu acho, né? Pelo menos. Mas ele fala que os incas e os astecas, eles não conseguiam acumular muitas calorias por dia. Eles não conseguiam consumir muitas calorias por dia com facilidade e ter acesso à proteína. Então, isso assim, isso é uma coisa causal. Exato. Por que tem vaca no velho continente e não tem vaca no novo? Por que não tem vaca na América? Não sei. Mas isso é uma coisa fundamental para a gente ver como essas duas sociedades foram erguidas, entendeu?